isomeria. Isomeria. O que é isomeria? Né? Isomeria, gente, é um fenômeno que acontece quando duas substâncias diferentes elas têm a mesma fórmula molecular. Tá? Duas substâncias diferentes têm a mesma fórmula molecular. Tá certo? Beleza? Agora, preste atenção. Eu não vou fazer maldade aqui. Aqui não. No exercício é outra história. Né? Repara se realmente as substâncias são diferentes e repara se realmente a fórmula molecular é a mesma. Tá? Porque a pegadinha está aí. O sujeito coloca duas substâncias iguais, a mesma substância, só escrita de um jeito diferente, e o aluno acha que é isomeria. Tá? Então, cuidado. Ou então, duas muito parecidas, mas que não têm a mesma forma molecular. E o aluno cai. Tá? Cuidado com isso aí. Então, ó, é a mesma forma molecular, forma estrutural diferente. Então, aqui nós temos dois exemplos. 2-dimetilbenzeno, 3-dimetilbenzeno. Orto-dimetilbenzeno, meta-dimetilbenzeno. Dimetilbenzeno é chamado também de chileno, tá? Dimetilbenzeno é chamado de chileno, para quem não sabe. Orto-chileno, O-chileno, meta-chileno, M-chileno. Tudo é a mesma coisa, tá? Tudo é a mesma coisa. Vamos ficar lá com 2-dimetilbenzeno, 3-dimetilbenzeno. Então, se você fizer a fórmula molecular das duas, C8H10. C8H10. As duas são C8H10, mas não são a mesma coisa. Uma é orto, a outra é meta. São substâncias diferentes. O amor, são diferentes, mas são parecidas, né? Claro, são parecidas. Tá? Mas não é a mesma substância. Então, isso é isomeria. Isso é isomeria. Tá? Bom, as isomerias se classificam em dois tipos gerais. Tá? Isomeria plana ou isomeria constitucional. Tá? Isomeria espacial ou isomeria configuracional ou estereoisomeria. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Isomeria plana é mais fácil. Tá? Isomeria plana é mais fácil. Por quê? Porque você percebe isomeria plana, tá? Você consegue perceber isomeria plana analisando essas fórmulas comuns que vocês fazem. Tá? As chamadas fórmulas planas. Tá? Então, a fórmula de Kekulé, fórmula condensada, representação geométrica e tal, você não precisa de muita coisa, tá? Para identificar a isomeria plana. Aí tem 5 tipos de isomeria plana. Agora, a isomeria espacial, você precisa entender como que os átomos, como que os grupos estão distribuídos no espaço. Aí é mais complicadinho. Tá certo? A isomeria espacial ela é um pouquinho mais complicada. Tá certo? Configuracional e estereoisomeria. Aí tem 2 tipos. Tá? Então, hoje nós vamos tratar dessas 5 aqui. Tá? Fácil demais. Tá? Mesma fórmula molecular, estrutura diferente. Certo? Então, isomeria plana. Facilmente perceptível por fórmulas planas. Eu não preciso de fórmulas mirabolantes para isso, não. Essas fórmulas comuns a gente percebe. Tá? Então, vamos lá. Primeiro tipo, isomeria de cadeia. O que é uma isomeria plana de cadeia? É aquela em que a diferença das moléculas está na estrutura da cadeia. Tá? Gente, para dar nome à isomeria, você procura o que tem de diferente. Porque o que tem de igual eu já sei. O que tem de igual é a massa molecular, é a fórmula molecular. Tá certo? Então, isso é que tem de igual. Então, para eu dar nome, eu procuro o que tem de diferente. Então, a diferença está na estrutura da cadeia. Na maioria das vezes, igual esse caso aqui de cima mesmo, basta fazer a classificação de cadeia. Então, essas duas moléculas aqui em cima. Essas duas moléculas aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Metilpentano, 2-metilpentano. Se você fizer as fórmulas moleculares das duas, vai dar C6H14. Né? É alcano, número de hidrogênio é o dobro de carbono mais 2, né? C6H14. Dobro de 6, 12, mais 2, 14. Então, as duas são C6H14. E está na cara que a estrutura delas é diferente. A diferença elas está na estrutura da cadeia. Uma tem cadeia normal, a outra tem cadeia ramificada. Então, isso é isomeria de cadeia. Isso é um caso de isomeria de cadeia. Uma tem cadeia normal, a outra tem cadeia ramificada. Tá? Então, isso é isomeria de cadeia. Beleza? Isomeria de posição. A diferença está na posição de alguma coisa. De um radical, de uma ligação dupla ou tripla, ou de um grupo funcional. Então, aqui, ó, nesse caso, 1, 2, 3 metilpentano. 1, 2 metilpentano. Tá vendo? 3 metilpentano, 2 metilpentano. Uma coisa interessante da isomeria de posição é que, se você der o nome, você percebe na hora, tá? Você percebe na hora. Se você der o nome, você percebe na hora. Qual que é a diferença entre as duas moléculas? A posição do metil. Então, se a diferença é a posição, isomeria de posição. Tá? Tranquilo demais. Isomeria de função, chamada também de isomeria química, porque é função química, tá? Isomeria de função, isomeria funcional, isomeria química. A diferença está no tipo de função. A diferença é o tipo de função. Então, olha aqui, o fenol e um álcool. Olha bem. Isso aqui, ó, né? OH ligado no anel aromático, fenol. OH ligado no CH2, álcool. Ah, mas a forma molecular não é a mesma, não. É a mesma, sim. C7, H, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C7H8O. As duas são C7H8O. Pode fazer aí. Tá? Então, elas têm a mesma fórmula molecular, mas são de funções diferentes. Uma é um fenol, a outra é um álcool. Isomeria de função. Essas três aí, tá tranquilo? Essas três aí, cadeia, posição, função, tá tranquilo? São as que mais caem. Tá? São as que mais caem. Agora, existe a isomeria de compensação, metameria, e existe a tautomeria. Tá? Compensação, metameria e tautomeria. Certo? Bom, então vamos lá. Isomeria de compensação. Isomeria de compensação. Tá? Você tem obrigatoriamente um heteroátomo. Então tem que ser cadeia heterogênea. Tem que ser cadeia heterogênea. Tem que ter um heteroátomo. Um oxigênio entre carbonos, um nitrogênio entre carbonos ou enxofre entre carbonos. Tá certo? Beleza? Ah, mas pode ser um hidrogênio entre carbonos? Não, não pode ser um hidrogênio. Hidrogênio só tem valência 1. Como é que vai ficar entre carbonos? Tem jeito não. Certo? Bom, então isomeria de compensação. Olha aqui, ó. 5 carbonos, 5 carbonos. Qual que é a diferença? Ah, é a posição do oxigênio. É. Então, é isomeria de posição. Não. Porque o oxigênio não tem posição numerada. Igual um carbono que tem a posição 3, posição 2, entendeu? Você não numera o oxigênio. Então, aqui é outra história. Tá? O que você vai olhar? Tem um carbono desse lado e 4 do lado de cá. Do oxigênio, tá vendo? Um carbono e 4. Aí eu aumentei um desse lado, ok?
aumentei um desse lado, diminuí um do outro lado, compensou. Tá? Então, essa é a isomeria de compensação, a metameria. Tá certo? Então, tem o heteroátomo, e o número de átomos em volta varia. Um lado diminui, o outro aumenta. Aí compensa. Aí fica a mesma fórmula molecular. Aí fica a mesma fórmula molecular. Cuidado com pegadinhas, tá? Cuidado com pegadinhas. Então, isso é isomeria de compensação ou metameria. Isso é isomeria de compensação ou metameria. Tá? Diminuiu o carbono de um lado, aumentou do outro. Tá certo? Aí compensou, ficou a mesma fórmula molecular. É um caso especial de isomeria de posição? É, mas não chama isomeria de posição. Chama isomeria de compensação ou metameria. Tá? Cuidado com esse aí, que esse aí dá muita pegadinha. E tem o último caso, né, de isomeria plana, que é a tautomeria. Tautomeria. Olha, alguns autores preferem não considerar isso como isomeria. Eu mesmo não gosto de considerar isso como isomeria. Aceito, explico assim, não tem problema nenhum. Tá? Mas eu não acho legal, porque, na verdade, trata-se de uma reação química de rearranjo da posição dos átomos. Então, a gente chama isso de reação química de rearranjo. Reação química de rearranjo. Simplesmente os átomos vão se rearranjar, mantendo a mesma fórmula molecular. Tá? Existem vários casos de tautomeria, certo? Futuramente, na faculdade, aí vocês vão ver outros, tá? Mas o que cai para vocês no vestibular é a tautomeria que envolve enóis. Enóis. Tá? Lembrando que o enol é quando eu tenho um oxigênio, um carbono com dupla. Então, está aqui um enol. Se dá o nome, não. Está aqui um enol. É o etenol, não precisa dar nome, certo? Seria etanol, né? Se fosse simples, tem uma dupla, é o etenol. Tá? Nomenclatura de enol igual de álcool. O oxigênio, presta atenção, presta atenção. O oxigênio é um elemento que adora elétron. O oxigênio é eletronegativo. O oxigênio é eletronegativo, ele adora elétron. E o que tem aqui na dupla? O que tem aqui na dupla? 1, 2, 3, 4 elétrons. Né? Lembra? Ligação dupla, 4 elétrons. Uma sigma, uma pi e tal. Né? 4 elétrons. 2 elétrons sigma, 2 elétrons pi. E o oxigênio é eletronegativo. O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo que a gente tem na tabela periódica. O primeiro é o flúor. Então, o oxigênio, o que ele vai fazer? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele vai puxar os elétrons para ele. Aí a dupla vai mudar para cá. Ó. Na verdade, a pi, tá? A pi muda para cá. A sigma continua ali, assustada. Tá? Então, a dupla muda para cá, entre o carbono e o oxigênio. Aí vai ficar uma dupla oxigênio. Aí não cabe mais esse hidrogênio, né? Porque esse hidrogênio estava numa ligação simples aqui, ó, não cabe mais. Então, esse hidrogênio sai daqui e vem para o carbono de onde saiu a dupla. Que aí vai ter que vir para cá, para ficar CH3, para acertar a valência do carbono. Tá certo? Já não tem dupla mais. Então, isso é uma tautomeria, em que um enol se transformou num aldeído. Essa reação é reversível, e o aldeído é a forma mais estável. Tá? O aldeído é a forma mais estável. Certo? Não, isso não depende de nenhuma condição específica. Tá? Isso não depende de catalisador, não depende de nada disso. Então, na verdade, não existe enol, esse enol aqui, ó, ele não existe no estado puro. Tá? Porque sempre que eu tiver enol, uma parte transforma em aldeído.
E sempre que eu tiver esse aldeído, uma parte transforma em enol. Tá? Uma parte transforma em enol. Na verdade, se eu tenho qualquer um dos dois, um transforma no outro, porque a reação é reversível. Então, na prática, 1% fica na forma de enol e 99% fica na forma de aldeído. Tá? 99% fica na forma de aldeído. Não tem uma condição especial. Tá? Inclusive, tem uma pergunta muito maldosa. Tá certo? Existe uma reação orgânica, tá? Existe uma reação orgânica que é chamada reação de Tollens, tá? Reação de Tollens. Que só ocorre com aldeídos. Tá certo? Olha que maldade que o pessoal faz em prova. Tá? Olha que maldade que o pessoal faz em prova. Eles contam lá no enunciado, né? Eles contam lá no enunciado. A reação de Tollens é uma reação blá, 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 que só ocorre com aldeídos. Tá? Qual das moléculas abaixo consegue participar desse tipo de reação? Aí você faz, o aldeído. Só acontece com aldeído. Aí, na hora que você olha as alternativas, não tem nenhum aldeído. Não tem nenhum aldeído. Tá? Mas aí tem esse enol. Aí tem esse enol. Então, esse enol transforma em aldeído e consegue participar da reação. Maldade terrível. Tá? Já vi isso muito em questão da católica. Tá? Questão do ITA, então, nem se fala. Né? Nem se fala. Tá? A questão do ITA, isso aí é das mais fáceis. Tá? Mas é maldade tremenda. Tá? Porque se você tiver esse enol aqui, ó, ele vai virar um aldeído. Agora, esse enol aqui de baixo, vai acontecer a mesma coisa. Aqui, ó, 4 elétrons aqui na dupla, 4 elétrons aqui na dupla, tá? O oxigênio puxa 2 elétrons para cá, a dupla vem para cá, o hidrogênio vem para esse carbono, formou uma cetona. De novo, tá? De novo, né? Isso aqui vai ser 1% da mistura, tá? Isso aqui vai ser 99% da mistura. É o que a gente chama de equilíbrio químico, né, gente? É o que a gente chama de equilíbrio químico, tá? É um equilíbrio químico, né? Reação reversível, né? Para os dois lados, com predomínio do produto aí no caso, tá? Predomínio do produto aí, o aldeído de acetona, tá certo? Então é a mesma coisa, tá? Então você tem duas tautomerias famosas. Aldeído se formando a partir de um enol, quando o OH está num carbono primário, quando o OH está na ponta, aí vai formar o aldeído, que eu já falei para vocês que a aldeído é de ponta, ele fica na beirada, tá? Se o OH está na beirada, vai formar um aldeído, que é na beirada. Agora, se o OH está no meio, aí vai formar a cetona. Então, forma aldeído a partir de um enol ou cetona a partir de enol. Então, a gente fala em tautomeria aldoenólica e tautomeria cetoenólica. Aldoenólica e cetoenólica. Tá? Então, essa pega, viu? Aliás, essas duas, a compensação e a tautomeria, elas enganam. Tá? Aluno se enrola nisso aí. Tá certo? Aluno se enrola nisso aí. Tá? Agora, eu acho, né, por que eu e outros autores, a gente não gosta muito de chamar de isomeria? A gente não gosta muito de chamar de isomeria, porque na prática é uma isomeria de função, né? As duas moléculas são de funções diferentes, uma é enol, outra é aldeído, uma é enol, outra é cetona. Eu só sei que é uma tautomeria porque tem aqui indicando para você uma reação química que um transforma no outro. Então, por isso que a gente chama de tautomeria. Mas, na verdade, está mais para isomeria de função. Mas fazer o quê, né? Muitos autores usam isso, o vestibular usa essa conceituação, ninguém vai brigar por causa disso. Tá? Então, isomeria plana, cadeia, a diferença está na estrutura da cadeia, na maioria das vezes, basta fazer a classificação da cadeia, nem sempre.
Tá? Isomeria de posição. A diferença está na posição de um radical, de uma ligação ou um grupo funcional. Isomeria de função, a diferença está no tipo de função. Compensação. Tem que ter um heteroátomo com os números de átomos variando aí nas suas vizinhanças. Diminui de um lado, aumenta do outro. Tá? E tautomeria, o caso que vocês têm que saber, é o enol transformando em aldeído e o enol transformando em cetona. Tá? O enol transformando em cetona. Tá certo? Ok? Identifique o tipo de isomeria plana nos pares abaixo. Identifique o tipo de isomeria plana nesses pares abaixo. Então, olha aí, pensa um pouquinho. Olha, pensa um pouquinho, vai me respondendo aí no chat aí, tá? Põe lá 1, 2, 3, tá? Esse aqui é o caso 1, esse aqui é o caso 2, esse aqui é o caso 3, tá? Pensa um pouquinho, calma, tá? E verifica aqui. Então, alguém me perguntou que o aldeído e a acetona pode virar enol? Pode. 1% vira enol. Você nunca tem o aldeído, esse aldeído aqui, tem outros casos, tem outras histórias, né, gente? Esse aldeído aqui, você nunca tem ele puro. 1% vai ser enol. Essa cetona, nunca você tem ela pura. 1% vai ser enol. Tá? 1% vai ser enol. Isso é muito doido, tá? Isso é equilíbrio químico. Equilíbrio químico é um assunto que cai nessas pegadas aí, tá? E enrola aluno. Equilíbrio químico é um negócio muito maldoso. Tá? O pessoal aprende equilíbrio químico muito na decoreba, muito no macetezinho, mas na hora que entra para esses casos aí, o cara não sabe fazer. Então, 1, 2 e 3. Aí, ó. Uma isomeria de quê? Tudo é isômero, tá? Não coloquei pegadinha aí. Vou colocar nos exercícios. Mas aqui não, tá? Lembrando que aqui, lembrando que aqui tem um hidrogênio, né? E não foi representado, mas tem um hidrogênio ali, né? Você sabe, tá? Esse carbono não pode ser valência 3, né? Tem uma quarta valência. E a quarta valência, se não está mostrando nada, é um hidrogênio, você sabe, né? Cuidado. Então, todo mundo aí é isômero, tá? Quer dizer, todos os pares aí são pares de isômero. Não tem pegadinha aí. Não tem pegadinha aí. Então, já temos uma resposta ali. Ó. O primeiro caso é uma isomeria de cadeia. Tá? O primeiro caso é a isomeria de cadeia. Por quê? Um tem cadeia aberta, fechada, saturada, o outro tem aberta e insaturada. Né? Fechada, saturada, aberta, insaturada. Isomeria de cadeia. Isomeria de cadeia. Tá? Tranquilo. Primeiro aí de cadeia. Se você for ver as fórmulas, C5H10. Os dois são C5H10. Tá? Se você for ver as fórmulas aí, os dois são C5H10. Beleza? Agora, o segundo. Segundo, isomeria. Já temos as respostas aí também. Isomeria de função, isomeria química, tá? Isomeria funcional, mesma coisa. É uma cetona e um aldeído. É uma cetona e um aldeído. Tá? Então, comparando essa cetona, C5H10O, com esse aldeído, C5H10O, funções diferentes. Agora, o terceiro. Terceiro. Isomeria de quê? Isomeria de posição. Né? Isomeria de posição. Tá certo? Isomeria de posição. Aqui eu tenho metil na posição 2 e na posição 3. Né? E aqui eu tenho metil na posição 3, 2 e na posição 4. Né? Gente, isso aqui não é metil, não. Isso aqui é parte da cadeia principal, tá? Isso aqui é parte da cadeia principal.
tá? Aqui é parte da cadeia principal. Não é metil, não, tá? Então, isomeria de posição, aí sem muita maldade, tá? Mas, nos exercícios lá, eu vou colocar as maldadezinhas para vocês, tá? Eu vou colocar umas maldadezinhas para vocês.